E aí, amiguinhos? Então, finalmente o Maringá venceu a equipe do Barra por 2-1. Jogos que era obrigatória a vitória, então foi sim uma vitória que todo mundo já esperava. Não havia argumentos para não vencer esse jogo. Foi um gol do Maranhão, do Negueba, né? O melhor jogador do time aí há bons anos, sendo o melhor jogador do time. E do Giovanni Gomes, que desde o começo da temporada, desde que chegou, não agregou muito no time, mas finalmente conseguiu marcar o seu golzinho. Quem sabe isso já transforma a relação dele com a torcida num reforço, né? Talvez isso aí ajude ele a melhorar, desempenhar melhor o seu futebol. E assim acaba sendo um reforço para o próprio Maringá que vai precisar para o próximo jogo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos analisar como foi a rodada e, a princípio, como serão os próximos jogos aí, como será a próxima rodada, a 19ª rodada decisiva, que é onde o Maringá se colocou nessa situação complicada aí, onde ele precisa de uma vitória, independente de qualquer coisa, o que não é tão fácil assim, porque é uma vitória contra o Paysandu, que é um dos times que jogando em casa é muito forte, um dos maiores times aí que a gente tem nessa Série C. Então a gente vai entender a situação desses times agora aqui com a gente. Então aqui temos a tabela, 19ª rodada, tabela de classificação. Já temos aqui o Brusque e o Botafogo já classificados. Paysandu praticamente classificado também, a partir dos 29 pontos. Todo mundo já está basicamente classificado. Então a gente tem 100% de aproveitamento aí, de certeza, o Brusque e o Botafogo. Paysandu e a Inter de Limeira, eles ainda não cravou, mas é certeza que eles vão ser classificados aí, porque a média de pontuação seria os 29 pontos. Eles já atingiram essa marca. A partir disso aqui em diante, aí é muito azar deles se eles não se classificarem, hein? Então a gente tem basicamente aí a oitava, uma, duas, três, quatro, cinco, quatro vagas para se classificar para a próxima fase. E vamos ter muitos confrontos diretos aí nessa 19ª rodada, que a gente vai analisar elas aqui agora. Quais são os próximos jogos aí da 19ª rodada? Então a gente tem aqui Itabaiana e Botafogo. Jogo importante porque Botafogo pode buscar a liderança aí do Brusque, então ele vai precisar vencer esse jogo para isso acontecer. E é um jogo muito importante, principalmente para o Itabaiana, por ele estar fugindo da zona de rebaixamento. Então é um jogo que, para quem está querendo subir na classificação, é a chance aí de torcer para o Itabaiana contra o Botafogo. E o Itabaiana não existe um resultado diferente do que a vitória para ele sonhar com a classificação para escapar do rebaixamento. Amazonas e Ipiranga é o segundo jogo. O Ipiranga precisa da vitória para conseguir se manter na classificação do G8. Uma derrota joga eles para fora, com certeza. Então o Ipiranga vai ter que jogar para vencer esse jogo fora de casa. E o Amazonas, da mesma forma, para sonhar com essa classificação, precisa vencer esse jogo com 25 pontos aí, é uma das missões mais difíceis. Mas ainda assim existe uma mini possibilidade do Amazonas se classificar, então, com certeza, eles vão buscar esse resultado. Então, já é um jogo difícil, porque a derrota do Ipiranga pode jogar o Ipiranga lá para fora e ainda assim pode não classificar nenhum dos dois, nem o Amazonas, nem o Ipiranga, dependendo do resultado. Então, é um confronto difícil, um confronto direto e a gente está tudo de olho aí nesse jogo, como que vai ser. Principalmente o Maringá de olho aí nessa vaga do Ipiranga. O Maringá vai torcer com certeza pro Anápolis e torcer para esse Ipiranga aí perder o jogo deles contra a equipe do Itabaiana. Anápolis e Santa Cruz. Santa Cruz é a mesma situação, porém eu acho um jogo um pouco mais difícil porque o Anápolis também precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Então são dois times que precisam vencer o jogo. Anápolis para excluir de vez a possibilidade de rebaixamento. 3 jogos, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, uma boa média. E o Santa Cruz vem de uma oscilação muito grande, porém a mesma situação. Se perder, vai descer, vai correr o risco de ficar fora, vai descer muito aí na classificação. Então, um jogo direto aí que não tem muito para onde correr nessa partida. Barra e Volta Redonda, jogo importante para o Barra.
também contra o rebaixamento. Volta Redonda já não disputa nada aí nesse campeonato. Então a gente não sabe qual vai ser a seriedade que eles vão ter nessa rodada aí. Porém, o Barra vai ter que entrar depois de ter perdido o último jogo. 4 derrotas nas últimas 5 partidas. Então é um jogo muito importante aí para o Barra para fugir do rebaixamento de vez. Então eles precisam vencer esse jogo aí. Caxias e Inter de Limeira é talvez um dos confrontos mais importantes aí para Inter de Limeira, por exemplo. Porque é essa questão aqui, esses times que estão aqui em cima precisam vencer para não cair muito na classificação, então são jogos muito diretos e muito complicados. Ferroviária ainda sonha com a classificação, vai enfrentar o Confiança, então com certeza aí o Ferroviária já tem uma vaguinha garantida, porque tem grandes chances de vencer esse jogo, principalmente jogando em casa, o que já atrapalha todos esses outros aqui fora da zona de classificação que pensam nessa vaga. Figueirense e Maranhão, isso aqui é um dos jogos também onde o Figueirense tem uma mínima possibilidade de classificação e o Maranhão, da mesma forma, tem bastante chances, bastante possibilidade de buscar essa vaga aí. Basta vencer o seu jogo. Então, é um jogo muito, só uma classificação muito embolada aqui que todo mundo precisa vencer esse jogo para fazer alguma coisa. Poucos times estão aqui na zona neutra. Basicamente, só o Volta Redonda e o Ituano que não disputam nada. O Caxias também sonha tem a micro possibilidade, mas é praticamente excluída também. Então, não tem muito o que fazer com esses times aqui, não. Floresta e Ituano, Floresta a mesma chance do Maringá, do Amazonas, aqui do Maranhão, do Ferroviária e do Guarani, todos com 27 pontos. Então é aquilo. Floresta precisa vencer esse jogo, vai correr atrás disso contra um Ituano que talvez já não tenha muito o que fazer no campeonato. A gente não sabe qual vai ser a seriedade deles nesse jogo. Então aqui dessas vagas que a gente tem para ficar de olho, já tem aqui o Floresta, que tem muita chance de classificação, e a Ferroviária, que vão enfrentar clubes que já não disputam nada no campeonato. Então já é perigoso aí para todo mundo que está almejando essas vagas aí no futuro. Guarani e Brusque, talvez é o confronto direto mais pesado aqui. O Brusque já classificado também vai querer manter a liderança e o Guarani é a mesma história. Todo mundo atrás, todo mundo de olho. O Guarani precisa dessa vitória para se classificar. Então são jogos muito pesados aí, praticamente todas as rodadas, todos os jogos valendo alguma coisa. Então a gente tem que ficar de olho nessa rodada aí. Paysandu e Maringá. Aí talvez é o jogo mais difícil do Maringá até agora, tanto pelo peso da classificação e pelo peso de jogar contra o Paysandu em casa, a torcida lotada, já estão aí fazendo promoção de ingresso, estão chamando a torcida lá com ingressos em preços populares para estar todo mundo lá no estádio. Um ponto positivo aí para o Maringá nesse confronto, se a gente pega o Campeonato Brasileiro aqui dos jogos fora de casa, o Maringá um retrospecto melhor que o do Paysandu. Então o Maringá tem uma grande chance aí de vencer. Existe uma possibilidade, né, de vencer esse jogo contra o Paysandu. E o Paysandu jogando em casa não tem lá uma grande campanha. De todos os times jogando em casa fica em 8º lugar. Porém são resultados expressivos. 3 vitórias, né, nos últimos 5 jogos em casa. E fora de casa foram 3 derrotas do Paysandu. Porém o Maringá também apenas uma vitória dos últimos 5 jogos fora de casa. Então, resultados difíceis aí, porém o Maringá costuma não perder, mas empata muito, o que não é o suficiente para o Maringá nesse jogo aí, esse empate. Ele precisa de qualquer jeito vencer esse jogo contra o Paysandu para almejar a mínima classificação. Então nós temos basicamente 4 vagas aí ainda em aberto, porque a partir dos 29 pontos, basicamente os times já estão classificados. E dos confrontos diretos, Ferroviária e Floresta têm muita possibilidade de subir na classificação por enfrentar times com menos disputa já no campeonato. O Ferroviária enfrenta o Confiança, que já está rebaixado, e o Floresta vai enfrentar o Ituano, que já não disputa nada no campeonato. Então, pode ser
que esses dois times aí tenham um pouco de vantagem, principalmente por jogarem em casa contra esses times que na teoria já não buscam nada no campeonato. Então, assim, das 4 vagas restantes, a maior vantagem até então seria da Ferroviária e do Floresta, que já ocupam 2 vagas aí dos necessários. E o resto é cada um que conseguir fazer o dever de casa vai se classificar com folga. E o mais preocupante pra gente aqui é o jogo do Maringá, que com certeza vai ser o jogo mais difícil contra a equipe do Paysandu. Então é isso, e essa foi a análise que a gente consegue fazer da próxima rodada. Jogos difíceis, porém muitos confrontos diretos aí valendo alguma coisa. Um ou outro só time não vai disputar nada nesse campeonato, ou já estão escapando do rebaixamento, ou ainda tem a possibilidade de classificação. É um campeonato muito embolado, e a gente vai seguir na torcida aí pro Maringá. O Maringá venceu esse jogo contra o Barra, foi um resultado expressivo, um resultado muito importante. Mas assim, era a obrigação e é preocupante o quanto o Maringá sofreu para vencer o Barra. Então o Barra é um dos times que já almejam o rebaixamento. Não almeja, né? Mas sim, está disputando seriamente a possibilidade desse rebaixamento. E mesmo assim o Maringá sofreu muito para vencer a equipe do Barra e é isso que preocupa. Porque se teve essa dificuldade contra uma equipe que na teoria está disputando aí o rebaixamento e foi tão difícil assim ainda. As comemorações que o Maringá tá fazendo sobre esse jogo aí parece que venceu um título. Mas é isso, tem que comemorar a vitória. A vitória era obrigação, importantíssima essa vitória vir. E o Maringá precisava dela a qualquer custo e ela veio. Agora precisa de um jogo mais difícil ainda, que é contra o Paysandu e conseguir buscar esse resultado lá. Pontos positivos, talvez esse golzinho ative aí de volta a competência do Giovanni Gomes e o Maringá ganhe um reforço. Talvez o time engrene, jogue, faça alguma mudança expressiva aí. Mas assim, é muito difícil acreditar nisso devido aos 18 jogos ruins que o time fez nesse Campeonato Brasileiro. Então é difícil de acreditar que eles vão ter uma melhora tão grande e vão conseguir vencer o Paysandu lá no Pará. E vai ser talvez aí, com certeza, o jogo mais difícil da rodada vai ser pro Maringá vencer essa partida aí contra o Paysandu. Então é isso, a classificação tá aí na tela. O Maringá precisa de vencer essa vitória, tem as possibilidades muito grandes ainda de classificação, porém a chance de fracassar é muito grande, porque o Paysandu também busca muito nesse resultado aí nesse jogo, e eles não vão ceder essa derrota aí para nada não. Então é isso, agora vamos aguardar. Se tiver algumas novidades aí durante a semana, a gente volta a falar aqui. E essas são as perspectivas para a próxima rodada da Série C. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixa um likezinho aí para nós. E compartilha, comenta, faz qualquer coisa aí no vídeo pra gente. Beleza, meus amiguinhos? Então é isso. Vou nessa. Tchau, obrigado.